Bem, pessoal, agronegócio. O que é agronegócio? O que vocês entendem por esse conceito? É um conceito, é uma perspectiva, né? É uma nova forma de olhar a produção agropecuária que envolve considerar tudo que está conectado com essa produção, ok? Então, muita gente vai falar, é um negócio do agro. Não deixa de estar certo, mas é superficial, né? Que sentido é esse? O que essa concepção traz de novo? Então, é importante a gente entender que antes a gente tinha aquela separação, setor primário, setor secundário, setor terciário da economia. Vocês se lembram disso? Acho que vocês estudaram isso em geografia, no 2º grau. E o setor primário era a produção agropecuária. Então, tenham cuidado que agropecuária é uma coisa e agronegócio é outra coisa, tá? A gente tinha o setor terciário, que era dos serviços, e o secundário, que é a indústria, né? O agronegócio, ele perpassa todos esses setores da economia, porque essa separação ela é importante do ponto de vista do cálculo, né, do PIB, do setorial, de entender as características dos setores, mas tudo que a gente segrega, separa demais, a gente perde a conexão. Então, 2 pesquisadores de Harvard, o David Goldberg, eles fizeram uma pesquisa e concomitante estava tendo pesquisas na França também. Então, assim, embora eles tenham o título, né, de ter imprimido esse conceito, essa já era uma discussão meio real na economia em geral, tá? Mas o que eles fizeram? Porque às vezes a gente vê essas propagandas muita discussão em torno da perversidade do agronegócio, quanto que o agronegócio destrói a agricultura familiar. Então a gente vai tentar discutir um pouco também esse dualismo conceitual que a gente vê muito, e não é nem para justificar, falar que o agronegócio é bom, mas só para a gente ter cuidado de usar o conceito de maneira correta, tá? Então vamos lá. O que esses 2 pesquisadores de Harvard observaram? Nós tínhamos, vamos voltar um pouquinho, acho que no próximo slide eu consigo não ficar tão vago, né? Vamos lá, o que é agronegócio? Então a gente tem uma agricultura moderna, uma agricultura familiar, e aí esse dualismo aí eu discordo, porque a gente tem agricultura familiar moderna também. A gente tem que pensar o seguinte, nós tínhamos antes, independente familiar, uma agricultura muito tradicional. Eu produzia o que eu ia comer, eu vendia muito pouco o meu excedente, eu não colocava tecnologia no meu sistema. Aí veio a Revolução Verde, que eu acredito que vocês devem ter visto em sociologia, a maior parte de vocês, a economia também. Então a Revolução Verde foi os pacotes tecnológicos, né? Aquela modernização exacerbada da agricultura, que tem um monte de impacto social, econômico, que a gente não vai entrar agora, mas é a lógica que eu quero que vocês entendam de que a produção agropecuária precisa produzir mais, precisa ampliar seu volume de produção para alimentar a população. Acho que abriu uma serralheria aqui do lado da minha casa. Eu espero que esse barulho não esteja atrapalhando vocês, mas está me desconcentrando. E eu não tenho como fugir dele, eu já fiz de tudo. Mas vamos lá, gente. O que acontece? As fazendas começam a adquirir muitos insumos e começam a vender excedente. Veja, ela começa a se conectar ao que vem antes, comprando insumos e depois vendendo. Então, essa modernização, o que David Goldberg começa a observar, essa interação entre os setores da economia, diferente do que era a produção agropecuária antes, que era autônoma. Então, eu tinha a semente do milho, eu guardava o milho e eu plantava. E aí, no outro ano, eu comia o milho, guardava um pouquinho da semente. Veja que é autossustentável, né? Eu me mantenho num determinado padrão. Então, vamos lá. Quando eu adquiro o milho híbrido, o que caracteriza o milho híbrido, né? Normalmente, os agrônomos me ajudam, façam comentários, discutam tudo isso, por favor, abaixo dos vídeos. Mas, normalmente, é um melhoramento genético, talvez, eu acredito. E você vai ter uma espiga melhor, maior, com mais grãos, com mais padrão, com a qualidade
superior em geral. Entretanto, se você guardar essa semente, ela não consegue produzir no mesmo padrão, às vezes nem produz mais. Então você fica dependente de adquirir na loja agropecuária cada vez mais a semente. Então, não só uma estratégia, mas também é uma estratégia de mercado, mas a modernização, ela gera essa dependência externa. Então, se eu compro uma ordenhadeira mecânica, eu tenho que ficar fazendo reposição de máquina, eu preciso de energia. Então, veja, cada vez eu preciso de mais insumos, energia, equipamentos, material de higiene, papel toalha, coisas que antes eu não precisava. Então, se eu compro uma semente híbrida que é cara para produzir mais, não adianta comprar uma semente muito boa se eu não faço a correção de solo. Não adianta fazer a correção de solo se eu não tenho água. Então, inclusive é uma crítica muito grande, né? Porque o pacote tecnológico, ele não é uma tecnologia individualizada. Ele exige uma ampliação muito grande e essa dependência também se amplia. Isso é ruim? Não necessariamente. Vamos tentar entender isso, né? Então, a modernização, ela traz vantagens e de ganhos. Agora, a forma como ela foi feita, o descuido ambiental, social Por quê? Porque quando a gente deixa o lucro ser o único balizador das ações, a gente não pensa em sustentabilidade, a gente não pensa no longo prazo, a gente não pensa em reduzir as desigualdades, tá? Então, enfim, nesse caso, o Estado e outras ações têm que ser feitas para limitar os excessos, tá? Mas vamos lá. Então, o que a gente tem? O agronegócio, David Goldberg, quando eles fizeram a matriz insumo-produto, lembram de matemática, aquela matriz que a gente vê o impacto de uma coisa no setor? Então, eles começaram a olhar assim, a produção de um saco de milho. Quanto que essa produção envolve mudanças em outros setores? E aí eles foram vendo que o impacto, o efeito dominó da produção na fazenda era imenso. Para produzir o milho, eu tinha que comprar uma colheitadeira, eu tinha que comprar uma semente, eu tinha que comprar um defensivo, eu tinha que contratar um agrônomo. E aí, para onde esse milho ia? Ou para alimentar um suíno, ou para alimentar uma vaca, ou para mesa da população comendo cuscuz. Então, o encadeamento para antes da fazenda e para depois. A montante é o que vem antes e a jusante é o que vem depois, dentro dessa lógica de cadeia produtiva, é muito grande. Quando eles perceberam esse impacto, eles, então, instituíram esse novo conceito, inclusive para chamar a atenção das instâncias públicas, do Estado, de que a produção agropecuária não era essa coisa tradicional, ultrapassada, que gerava pouca riqueza, porque existia uma discussão econômica da CEPAL, inclusive, à época, que eu acredito também que vocês estudaram no segundo grau, de que países produtores de produtos agropecuários estavam fadados a ser pobres. Porque a produção agropecuária, ela não melhorava, agregava valor, era uma commodity. Então, lembra, o mercado de concorrência perfeita, a tendência é que os preços fiquem cada vez menores. E os países com alta inserção tecnológica, com indústrias de ponta e tal, estavam sempre... Então, quem produz iPhone, helicóptero, coisas de alto valor, tendem a ter uma economia mais sólida e mais competitiva do que países de produção agropecuária. E aí a gente vai ver que isso tem alguma verdade, mas isso não é uma verdade absoluta, porque a produção agropecuária também tem margem para mudanças tecnológicas muito fortes. Então, vamos lá. O que é agronegócio? Essa conexão são propriedades. Quando a gente fala essa propriedade é agronegócio, a gente está considerando que ela interage, a principal característica é que ela conecta, interage muito com outros setores da economia, seja comprando, vendendo, contratando serviços e tudo mais. E nessa perspectiva, nós temos propriedades familiares que são altamente conectadas com outros setores da economia. Então, elas são agronegócio, do ponto de vista conceitual, tá, gente? Como a gente tem uma divergência
hoje muito grande, ideológica nesses conceitos, eu brinco muito que a gente tem que respeitar a ignorância alheia. Então não vão, às vezes, entrar na discussão, mas vocês precisam entender o conceito. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala, não, o agronegócio está acabando com a Amazônia. Qual é o sentido? É considerando que essas grandes fazendas, porque muita gente associa agronegócio estritamente a grandes latifúndios que destroem florestas ou os biomas nativos para plantar muita soja, muito milho, porque eles são o símbolo máximo dessa conexão. Então eu elimino toda a biodiversidade, planto uma única coisa que gera muita riqueza, como soja. Eu compro máquinas top, algumas funcionam sozinhas. Então, assim, esse símbolo de agronegócio é dessa pujança muito econômica, capitalista, voltada exclusivamente ao lucro. Mas, novamente, isso não é exatamente assim. A gente tem um contínuo, né? A gente tem muitas... Eu posso considerar, não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, a fazenda da Toca. Ela é agroecológica, que está lá no material de recursos humanos. Mas ela é agronegócio, ela interage de sobremaneira com a indústria. Ela processa os alimentos, ela vende para o exterior. Então, embora ela tenha uma linha de produção para o nicho de mercado, que é uma preocupação ambiental, qual é a questão? Ela não interage tanto com outros setores, então ela pode ser considerada agronegócio, tá? Então, vamos lá, eu quero deixar claro que a agricultura familiar nem sempre ela está fora desse conceito. Se ela é muito tradicional, ela está, mas se ela tem uma veia de ligação com outros setores, se ela tem inovação, se ela produz com eficiência, interagindo com outros setores da economia, ela pode ser considerada agronegócio, tá? Bem como é importante a gente reconhecer o papel, quão importante a agricultura familiar é para o desenvolvimento econômico do país, tá? Então, eu queria que vocês pensassem assim, o que define a agricultura familiar? Façam essa pesquisa, me respondam aí. Porque a gente precisa entender o conceito. Então, a agricultura familiar é definida por uma propriedade que tem até 4 módulos fiscais e conduzidas sobretudo pela mão de obra familiar. Tem outros critérios aí, mas é importante a gente entender esse conceito, por quê? Porque a agricultura familiar tem uma série de políticas públicas particulares que beneficiam esse setor, porque ele é um setor muito importante. É basicamente a agricultura familiar, gente, que alimenta a gente. Por que a gente diz isso? Porque embora a grande produção, que às vezes a gente chama exclusivamente de agronegócio, produza muito, raramente ele produz alimento para a nossa cesta alimentar. Então, quem produz leite, feijão, macaxeira, abóbora, esses produtos que a gente come de fato, são pequenas propriedades com esse perfil mais familiar. As grandes propriedades, elas produzem cana-de-açúcar, eucalipto, algodão. Também não é regra, nada que é uma regra estrita, porque nós somos um país muito heterogêneo. Então, você vai em fazendas grandes, produzem só uma coisa que são extremamente ineficientes, arcaicas e ultrapassadas. E eu, por exemplo, visitei uma fazenda no interior de Marília, eu estava fazendo uma coleta de dados para o doutorando, e eu cheguei lá, eu sabia que era uma propriedade de 1 hectare e que produzia hortaliça. Eu tinha que fazer um questionário e quando eu cheguei, eu fiquei muito impressionada. Era uma família de japoneses, de descendentes de japoneses, e o rapaz que me atendeu, ele estava olhando no microscópio uma folha lá, e eram estufas, era só 1 hectare, mas eu levantei dados econômicos dessa propriedade e era muito moderna. Eles produziam hortaliças diferenciadas, alcachofra, mini rúcula, mini rabanetes. Então, assim, uma produção intensa em tecnologia, tudo automatizado, o uso de tudo muito bem pensado. Os donos eram com a formação técnica muito forte e era só a família que trabalhava e era 1 hectare, tá? Então, veja, isso não é agronegócio, isso é agronegócio dentro desse conceito que foi o que
David e Goldberg instituíram, tá? Então, voltando lá, o que define a mão de obra familiar? São 4 módulos fiscais. O que é isso? Módulo fiscal, o pessoal da agronomia certamente já domina esse conceito, é uma quantidade de terra, é preciso fazer uma avaliação, normalmente são agrônomos que fazem, daquela região, características de solo, clima, temperatura, uma série de aspectos que estabeleçam uma área, quantos hectares permitem que uma família de 4 pessoas, ao nível tecnológico local, consiga sobreviver. Que isso, professor? Não entendi nada. Calma. Imagina o seguinte, uma quantidade de terra no sertão, numa terra super cheia de pedras, para garantir a sobrevivência de uma família, é diferente de uma área na zona da mata pernambucana, que chove bem, que o solo é muito rico, enfim, produtivo. Então, a gente precisa fazer ajustes de tamanho, ok? Inclusive, isso é muito importante do ponto de vista da reforma agrária, que a gente também pode discutir um pouco. Porque, então, assim, no sertão, na Caatinga, a gente precisa de uma área maior. Então, o zoneamento agrícola e a definição de módulo fiscal, que é essa área, estabelece alguns parâmetros. Então, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena conferir qual é o módulo da minha cidade. Porque eu, para enquadrar em agricultura familiar, conseguir a DAP, que é a Declaração de Agricultor Familiar, que me dá acesso ao PRONAF, a uma série de outras políticas públicas, né? O PAA, o PENA e tantas outras coisas, partem desse princípio, tá? Então, o módulo fiscal é um elemento importantíssimo de conhecimento. Então, o tamanho define, propriedades muito grandes saem desse critério, ainda que seja só a família que trabalhe. Essas definições são importantes, porque a gente precisa de parâmetro, mas também são excludentes. Às vezes você tem uma propriedade um pouquinho maior, você tem todas as características e você está fora daquele padrão. Mas isso é uma questão maior. Vamos voltar lá. Então, para ser agricultor familiar, isso é importante. Uma outra questão que eu queria nessa aula bem introdutória trazer é um conceito da função social da terra, tá? Nós temos que entender que a terra, ela tem um dilema conceitual. Embora, por exemplo, eu comprei uma fazenda, eu tenho direito de propriedade. Claro, eu comprei com meu dinheiro, tô pagando, né? Então, a fazenda é minha, eu posso decidir o que eu vou fazer com ela. Mas não é tão simples assim. A terra, embora ele enquadre em direito de propriedade, ela tem uma função. Porque imagina se todo mundo que comprou fazenda decidisse não fazer nada, não produzir nada. O que seria da população? Então, a terra é um bem social, ela tem que produzir alimento. Ela tem que colaborar com a sociedade. Então, nessa função social, algumas das funções que a terra tem que cumprir é garantir a alimentação da população, o bem-estar da natureza, então a questão natural de respeitar e proteger os recursos naturais é função da terra, produzir bens lícitos, e se eu me lembrar tem uma... garantir a sua também social, de trabalho justo, respeitoso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante a gente pensar por que existe alguma reforma agrária. Quando a terra, gente, não cumpre sua função social, ela pode ser tomada. Então, eu vou dar alguns exemplos mais atípicos, porque às vezes a gente acha um absurdo tomar de alguém. Mas imagina se todo mundo não plantasse alimento, o que seria da nossa população, né? Então, se a terra é improdutiva, e não pense que ela é tomada, ela é comprada pelo Estado, tá? Eu também não estou nem entrando na questão do certo e do errado, estou explicando como é que funciona. Se a terra não produz, ou se a terra tem trabalho escravo, ela pode ser reintegração de posse pelo Estado, porque ela não está cumprindo sua função do bem-estar social, de respeitar a sociedade. Se ela
produz, por exemplo, coca, alguma coisa ilícita, ópio, maconha, qualquer coisa que seja ilícita hoje, ela pode também, porque ela não está cumprindo a sua função social, se houver uma degradação ambiental severa, né? Então, desmatamento, ela pode ser reintegrada pelo Estado, porque a terra não é igual um carro que eu compro, se eu quiser, eu jogo fora. Atei fogo, não uso, tá? O direito de propriedade da terra tem particularidades que a gente tem que entender para, inclusive, compreender a razão de muitas coisas, certo? Porque quando a gente tá na superfície, quando a gente olha de uma forma muito elementar, a gente pensa, pra que isso? Pra que serve isso? Tá? E sobretudo quando a gente pensa no longo prazo, o impacto das ações agora, elas podem desencadear muitas questões futuras, tá? Então, a agricultura familiar é extremamente importante para o país. Eu considero que as grandes fazendas, que são mais definidas como agronegócio, têm uma função também muito importante de gerar divisas, né? Agora, com essa pandemia, o agronegócio, ele sustenta ai, meu Deus do céu, a balança comercial do país. Então a gente está conseguindo segurar muita coisa em função da nossa produção agropecuária, mas se ela não estiver cumprindo sua função social, ela tem que ser regida pelo Estado. Então eu acredito que não existe uma única linha de produção suficiente. Tal como não existe um alimento que vá resolver o problema da fome no mundo, nenhuma política pública única, a gente tem que ter essa diversidade de sistemas, os pequenos, os grandes, os médios, e o que foge do minimamente aceitável, o Estado tem que regular. Então o Estado não pode permitir nem que o agricultor familiar exproprie da terra tudo por uma questão, inclusive minifúndios, que são propriedades menores que o módulo fiscal, podem ser desapropriados, porque eles não cumprem sua função social. Nesse caso, em particular, o agricultor familiar recebe outra gleba, outra área. É raríssimo isso acontecer. Mas tanto um quanto o outro, se ele não está respeitando a regra da função que a terra tem, ele precisa ser advertido, ser corrigido, ser amparado, e se ele se recusa a aceitar as regras, ele vai ter que perder a terra ou ser ressarcido por um valor aí, ok? Então, agronegócio é um conceito, é uma nova visão de conceitual sobre a produção agropecuária. A gente vai ver várias definições aí. Ele não é separada da agricultura familiar, embora popularmente as pessoas destoam muito, como se fossem coisas óleo e água que não se misturam, tá? Ambos têm importância e ambos têm que cumprir regras, têm que ser fiscalizados, porque se a gente deixar solto, a gente vai ver o quanto que as cadeias produtivas, né, têm problemas, têm dificuldades. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar. Então, só para fechar essa introdução, né, um conceito. Então, antes a gente falava em setor primário, que era o setor agrícola, que a gente falava só da agricultura, a produção na fazenda. E a agricultura antes passa a depender de muitos serviços, máquinas, insumos que vêm de fora. Então, hoje as fazendas precisam de técnicos, de veterinários, de agrônomos, precisam de pipeta, de nitrogênio, precisam de aviões, de coisas das mais simples às mais complexas. Depende também do que vem depois. Então, não é só o leite. Se eu tô falando de agronegócio, eu tô falando da pizzaria, porque sem queijo, sem trigo, sem tomate, não tem pizza. Às vezes a gente entende que é o negócio do agro, mas a gente não consegue ter essa visão holística, ampla. Então, a concepção de agronegócio é essa concepção de olhar o todo. Desde o que precisa para produzir na fazenda, até nós, lá na ponta, o consumidor final, que vai consumir mesmo o produto, não vai só transacionar. Então, armazéns, infraestruturas, estradas, portos, aeroportos, agroindústrias, mercados atacadistas, varejistas, exportação e política pública. Então, a gente vai ver muito disso. Vou dar um pause. Essa foi só uma introdução bem geral. E, por favor, façam comentários para a gente tirar as dúvidas e avançar.